Olá, senhores, aqui reunidos para a parte 2 da análise das questões da segunda fase da OABB. Se você está aqui, provavelmente você já viu a parte 1, na qual eu pego a prova que aconteceu em 2023, último dia de março de 2023, uma prova de 50 questões, onde eu já resolvi 20. Fiz ali uma análise geral, né, de como é que é a prova, como que são as questões, os problemas que surgiram na prova, com algumas questões ali. Nós tivemos umas questões técnicas ali de questão com duas alternativas iguais, questões que o gabarito provisório saiu com uma questão ali errada e tal. Tem questões que tem frases ali que são contestáveis sob o ponto de vista da gramática, enfim. Hoje vamos para uma parte 2, onde as questões estão bem mais tranquilas. A gente vai pegar aquele miolo central da prova, onde a gente vai fazer a análise das questões que vão do número 21 a 35. Nesse vídeo a gente vai perceber que as questões elas têm um direcionamento. Se as primeiras questões da prova tinham uma pegada mais no mundo microscópico, falava de doenças, falava de vacina, falava de microbiologia, falava de bioquímica, vocês vão perceber agora que as questões elas têm uma pegada mais voltada para a diversidade de vida. Então ela vai falar bastante de botânica, zoologia, um pouquinho ali de diversidade de vida no sentido de microbiano, fungos, protozoários e tal. E aí vocês vão perceber que essa prova, então, diferente das dos anos anteriores, a gente não percebia nos anos anteriores esses blocos de questões, né? Aqui a gente vai ter. Então, vamos começar, sem muita enrolação, porque ainda vai ter uma parte 3, a última parte, que vai das questões 36 em diante. Aqui a gente vai até a 35. E bora lá. Bom, se você chegou aqui, por favor, curte, comente, compartilha, espalha essa sementinha, ajuda esse tio, vai. Olha só, eu tô careca de pedir para você. Se inscreve, curte, comente. E aquela história, se tem alguma questão assim, opa, professor, essa questão aqui eu não concordo, não. Vai lá, junta esses dedinhos no teclado e escreva para o titio aqui que a gente pode comentar, ou então outras pessoas podem ajudar comentando também, porque aqui a gente é uma comunidade que está aberta para papos, para conversas, para divagações. Então é isso, eu sou CG. Bora. Vamos para a primeira questão e a gente já começa assim, né? Na porrada. Questão número 21, uma questão gigantescalhaça, mas era uma questão muito simples do ponto de vista de interpretação, tá? Ela vai falar sobre a questão da indústria do papel e os obstáculos relacionados à indústria do papel. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo muito legal falando sobre a questão da poluição associada à indústria do papel. Geralmente a gente imagina quando a gente amassa, rasga uma folha de papel, que o BO é que eu estou desperdiçando plantas. E não, o desperdício está associado à água. Assiste o vídeo lá que, enfim, deve aparecer em algum momento, em algum lugar aqui desta tela. E aí você tem como assistir esse vídeo também. Recomendo, tá? Porque ela vai falar de questões ambientais bem relevantes e bem contemporâneas. E aqui a questão é a seguinte. Bom, além da celulose, os materiais vegetais utilizados na fabricação de papel normalmente contêm uma grande abundância de lignina. A lignina, para quem não sabe, é um óleo, é uma substância oleosa que está presente principalmente nas partes mortas dos vegetais, que vai incluir o suber, que está na casca, e no interior da planta, no xilema, onde a gente vai ter só tecido morto. As células mortas, geralmente, elas se revestem dessa gordura que ela mesmo faz, e a célula acaba morrendo de sede, né? Porque ela perde essa habilidade de capturar água na natureza. Bom, pensando nisso, né, a lignina é um problema, porque para fazer papel eu preciso da celulose, mas a lignina vem junto e isso vai estragar o papel, digamos assim. Ele não vai deixar o papel branquinho, essa lignina precisa ser separada, e isso vai para onde depois? Então, são questões de poluição bem interessantes. E aí a questão é que esse polímero reduz a qualidade do papel e a sua eliminação requer produtos químicos que encarecem
a fabricação do papel e contribuem enormemente para danos ambientais dessa atividade econômica. Parece que quem escreveu essa questão assistiu meu vídeo. Imagine uma empresa produtora de papel e que ela contratou pesquisadores para desenvolver métodos eficientes para reduzir o problema associado à lignina na produção do papel a partir do eucalipto. Isso porque boa parte do papel que a gente utiliza no Brasil é madeira de reflorestamento. E a madeira de reflorestamento, qual é a opção mais inteligente, né? É o eucalipto. O eucalipto não é uma madeira brasileira, isso gera um BO sob o ponto de vista ambiental, afinal de contas, mano, eu vou plantar uma planta que não é brasileira num terreno de terras brasileiras, enfim, mas é uma planta que cresce rápido, né? Então é uma madeira que logo já está numa altura para ser abatida para virar papel novamente. Bom, e a questão tá assim, ó. Esses pesquisadores sugeriram criar variedades de eucalipto que possuem uma supressão total do gene da via sintética da lignina. E a pergunta é: assinale a melhor alternativa que avalia essa ideia dos pesquisadores. Ideia de Irico, eu diria. Que, mano, a lignina, ela tem uma função de ser para a planta, né? A lignina, quais são os papéis? Ela é uma gordura, tem papel de impermeabilizar. Isso é importante porque evita que entre na planta micro-organismos que possam vir a invadir o tecido vegetal e matar. Então, tirar a lignina da casca, por exemplo, deixaria o vegetal suscetível a infecções. Lá dentro viraria um BO enorme, porque é graças à lignina que nós temos como se criar pressão para essa água subir da raiz para as folhas, né? O xilema são os canais produtores de condutores de seiva, né? Então, tirar a lignina totalmente do vegetal vai fazer com que ele não produza da forma como seria possível. E a alternativa que é vista desta forma é a letra C. Né? A solução podia trazer novos problemas para a indústria do papel, já que a condução de seiva xilemática, né, a seiva do xilema, pode ser menos eficiente com essas novas variedades, tá? Então ele só viu sobre o aspecto da seiva, mas como eu disse, né, aumenta também o grau de infectância caso apareça uma praga nessa lavoura, tá? Questão número 22. Essa aqui eu amei. Eu tava esperando aparecer uma tirinha. Eu amo a interpretação de tirinhas. E essa aqui é uma tirinha maravilhosa dos Square Comics, na qual nós temos a seguinte situação. Folha, obrigada por produzir comida. Eu não sou nada sem você. É a florzinha falando pra folhinha. Aí lá embaixo a raiz solta assim: chefe, estamos sem água. Tchau. Tchau, folhinha! Me livrei de você. Né? É aquela ideia, né? Você é útil para mim até onde dá, depois eu me descarto de você. E a pergunta é: qual alternativa refere-se a o fenômeno desse descarte das folhas, né? Dessa interação raiz-planta e depois, posteriormente, ao descarte da folha. A gente dá o nome de queda das folhas de abscisão, então seria a alternativa A, tá? É legal falar que esse processo é controlado por uma série de hormônios que a planta fabrica. A planta pode fabricar 5 hormônios, dos quais 2 com certeza estão associados à abscisão. O etileno e a auxina, que são um hormônio, o etileno de amadurecimento e a auxina de crescimento, quando eles interagem, eles promovem a queda das folhas. E a ideia é o porquê. Por que é a raiz que é quem dá esse aviso? Bom, o ambiente sem água faz com que a água não chegue nas folhas. Então, para reduzir o impacto da planta perder água, ela sacrifica algumas folhas, e ela sacrificando algumas folhas reduz a área de transpiração, né? Então isso é um mecanismo muito inteligente e é botânica pura, né? Mais uma questão aí de botânica. Bom, essa é uma outra questão que, tipo, mano, botânica, minha vida. A questão é, ele deu aqui uma área da biologia chamada dendroclimatologia, que é literalmente a associação direta entre clima e os anéis, né? Quando a gente corta a madeira e tem esses anéis, ela tem os anéis primaveris, que entregam, né, quantas primaveras, digamos assim, a planta tem de vida e que possibilita a criação dessas subdivisões. A pergunta é: que tecido vegetal é exatamente esse que cria essas linhas? Bom, vamos lá. O suber não é, porque o suber é a casca,
Então não é. O floema primário e secundário, ele é bem rente à casca, quando a planta é mais velha, o floema ele é bem rente à casca e ele faz o transporte de seiva para cima no vegetal, né? Ou melhor, para baixo no vegetal, né? Da folha para as raízes. O xilema vai fazer a condução, como eu acabei de falar, das raízes para as folhas. E ele geralmente se concentra no centro do vegetal. E à medida que a planta envelhece, ela vai aumentando esses seus anéis, aumentando a sua espessura. Então a resposta é xilema secundário. Tá? Por que secundário e não primário? O xilema primário é o primeiro que a planta criou, isso quando ela ainda era um vegetal no início da vida. Então, não. Tudo que é primário num vegetal está associado a crescimento em extensão. E tudo que é relacionado ao aumento de espessura é secundário, tá? É um meristema secundário, é um tecido secundário, está relacionado à parte da planta que faz ela engrossar. Então aqui, xilema secundário, uma questão de anatomia vegetal bem basiquinha, já vi alguns vestibulares cobrarem questões a respeito dessa temática, tá? Seguindo aqui adiante. De novo, aqui a gente está falando de plantas. E aqui nós vamos falar do ficus. Ficus é uma dessas plantas que ficam gigantescas. Elas são conhecidas, né, por causa do figo. O figo é uma espécie de ficus. E as figueiras, elas têm, algumas espécies, elas têm um comportamento que é a ação estrangulante sobre as plantas em volta dela. Como assim? Se você tem uma árvore comum e você planta uma figueira próxima, literalmente as raízes dessa figueira abraçam essa outra raiz, usarão ela como escora e vão apertando, comprimindo até esmagar mesmo a planta. Tá? No texto ele fala isso, ó, tá lá, ó, recebe esse nome por causa do seu modo de vida. Inicialmente essas plantas germinam nas copas das árvores, então ela cresce para cima, né? E aí ela cresce em outras árvores que são as hospedeiras. Com seu desenvolvimento, elas estrangulam, elas vão lançando suas raízes aéreas até atingir o solo e permitem à planta, então, ser autônoma da hospedeira e ela cresce bastante como uma árvore qualquer. Tá. Então a planta é esmagando a outra que tá, né? A árvore, se a gente olhar aqui o desenho, a gente vai perceber isso. Cadê minha canetinha? Ó, você tem a árvore aqui crescendo, né? E aqui, ó, olha a demonstração das raízes, né, na imagem. A imagem não é a melhor imagem do mundo, ela tá com pouca definição e tal. Isso é uma queixa que eu já falei para vocês, né, sobre a prova. A prova não vem com imagens de boa qualidade. Às vezes eles pedem para que a prova seja colorida, mas isso não está previsto lá. Então, tipo, se imprimir preto e branco, como é que fica? É uma questão de Olimpíada que precisa ser amadurecido, né? A OBB no Brasil, ela tem um pouco mais de 20 anos, ou ela acabou de completar 20 anos, não me lembro agora, mas ela é uma Olimpíada relativamente jovem, então ela ainda tem alguns pontos para melhorar e eu acredito que essa crítica é muito válida para o futuro, melhorar a questão da qualidade e definição das imagens escolhidas para as questões. Bom, a questão aqui, ó, o sucesso peculiar, né, desse modo de vida das figueiras estranguladoras está intimamente ligado ao quê? Bom, aqui a gente vai falar de tropismos. Tropismos é basicamente crescer na direção de ou crescer na direção contra algo, né? Nós temos fototropismo, nós temos quimiotropismo, enfim, tem vários tropismos. E todo tropismo é classificado como positivo ou negativo, tá? E aí o tropismo seria positivo quando é na direção de, e ele é negativo quando ele é contrário à direção. Em geral, uma planta ela apresenta o quê? Ela tem um fototropismo positivo do caule, porque fototropismo tem a ver com a luz. Então o caule cresce para fora da terra em direção à luz, e a raiz tem um fototropismo negativo, porque é para dentro da terra, tá? É fugindo da luz. Já com relação à gravidade, que é o que a gente chama de gravitropismo ou geotropismo, a regra é a seguinte: se cresce na direção da gravidade, né, para dentro da Terra, é geotropismo positivo, e no caso, se for no sentido contrário, geotropismo negativo. No caso aqui, todas as plantas, né, vão ter um geotropismo positivo, né? Desculpa, porque é geotropismo positivo, porque essas raízes vão entrar para dentro da terra, penetrando a terra. Seria geotropismo negativo caso elas crescessem para fora,
né, indo contra a gravidade, o que não é o caso, porque ele fala lá, a planta cresce, depois ela se enterra no solo, né, mas ela esmaga a planta hospedeira. Então aqui um clássico sem nenhuma novidade, tá? Vamos lá. Próxima questão também de botânica, e ele traz aqui duas imagenzinhas lindinhas, que são basicamente a ilustração de dois grãos de pólen, né? Um grão de pólen A, um grão de pólen B. Plantas que produzem grãos de pólen são basicamente de duas categorias, são as plantas que produzem sementes de algum tipo. No caso seria as gimnospermas e as angiospermas. Toda planta que produz grão de pólen, portanto produz sementes, são chamadas de espermófitas. Aliás, cabe aqui lembrar, eu fiz um vídeo chamado Dicas Olímpicas, eu acho que é o vídeo número 11, que eu falo lá, ele chama O Básico de Botânica, em que ele apresenta esses conceitos aí mais basiquinhos sobre como se organiza aí os tipos diferentes de vegetal. E grão de pólen e semente andam juntos, né? Tá. Como vocês podem olhar, o grão de pólen dessas duas plantas não é igual. Na primeira ali, na figura A, nós temos essas duas orelhinhas, né, que é o que a gente chama de orelhinha do Mickey. É porque esse grão de pólen, ele precisa ser levado pelo vento. É um pólen que é adaptado ao que a gente chama de polinização anemófila ou anemofílica, tanto faz, tá? Anemofílica seria o acento aqui, não teria aqui. Anemos quer dizer vento, tá? Já esta outra planta, ele tem aqui uma casca nesse grão de pólen e ele cria um tubo polínico. Isso aqui é muito típico de polinização por inseto, onde esse grão de pólen cai na flor, né? Ele cai lá naquela parte da flor que é o gineceu, aí o grão de pólen cai aqui, e geralmente essa parte de cima da flor, né, esse onde tem o ovário, né? Fazer aqui o desenho completo. É uma região muito doce, é o estigma. E quando chega nessa parte doce, ele rompe essa casca e ele cria aí o tubo polínico que chega até lá embaixo para fecundar o ovo. Tá? A pergunta é: assinale a alternativa que melhor representa a conclusão que pode se tirar da análise desses desenhos. Então tá lá. Letra A. Ambas imagens mostram o gameta masculino das espermófitas. Então, gameta masculino das espermófitas. Gameta masculino é a parte sexual, tá? É a célula sexual. E ela está realmente dentro do grão de pólen, mas não é, ele não está em evidência ali, né? Então, o gameta masculino seria os núcleos espermáticos, que estaria lá dentro, o que não é o caso. Tá. Os núcleos espermáticos seriam os núcleos que ficam aqui dentro. Ó. Aqui dá para ver os dois núcleos. Aqui o núcleo está aqui dentro, a gente não consegue ver. Tem um até que está aqui, ó. Um aqui e o outro acho que deve ser aqui, que são os núcleos espermáticos. Mas não é. A imagem não é só isso. Essa é a parte, tá? B. Foi coletado o gameta feminino? Não. O gameta feminino fica dentro do ovário da flor. Não é. C. A estrutura coletada da planta A é diploide, já que a estrutura coletada da planta B é haploide. Não, as duas são haploides, tá? Para fazer grão de pólen, a parte da antera, né, que é a parte do órgão sexual da flor, ele vai fazer meiose, né? Então, ela vai fazer células haploides. Letra D. A planta A é uma pinófita e a planta B é uma eudicotiledônia. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é uma pinófita? Pinófitas são plantas da família dos pinos, que antigamente a gente chamava isso de coníferas. São os pinheiros, tá? Ao pé da letra, uma pinófita é um pinheiro. Já a eudicotiledônia vão ser plantas da categoria das angiospermas, né? E angiospermas podem ser divididas em mono e eudicotiledônia. A gente consegue perceber que é uma eudicotiledônia porque o grão de pólen ele vai ter 3 sulcos. Nas monos só tem 2. Aqui no caso, ó, 1 sulco, 2 sulcos, 3 sulcos, e por esse terceiro saiu um tubo polínico. E é por isso que a gente sabe que é uma eudicotiledônia. É uma questão difícil? É uma questão difícil, tá? E a última está falando lá de dispersão por anemocoria. Anemocoria é espalhamento da semente. Aqui não dá para saber porque a gente está falando de grão de pólen, a semente se forma depois.
tá? E é isso, ou seja, uma das questões pesadas, né, da OBB na segunda fase. Vamos à próxima. Essa próxima questão, ela vai falar sobre o termo algas. Vocês lembram que eu acabei de falar agora há pouco do meu vídeo sobre o básico de botânica, né? Lá eu vou falar um pouquinho sobre esse termo alga, que é um termo altamente genérico, né? Um termo altamente assim vago. Ele aceita um monte de coisa que não seria as plantas terrestres, tá? Então, a pergunta é, quando a gente compara as algas verdes, que são chamadas de algas, com as algas azuis, que são as cianobactérias, o que que elas vão ter, o que que vai ter só nas algas verdes que não vai ter nas algas azuis? Bom, um monte de coisa. A alga azul é bactéria. São as algas mais primitivas. A alga verde já é um grupo bem avançado de algas, bem evoluído, tanto que tem algas verdes que são unicelulares e algas verdes que são pluricelulares, tem uma diversidade enorme. A alternativa correta é a letra D, que é o fato de que houve uma endossimbiótica para o aparelho fotossintético. Como assim? A alga verde tem cloroplasto, que é uma organela vegetal responsável por executar fotossíntese, e é lá que vai ter armazenado a clorofila e tal. Quando a gente fala de uma bactéria que faz fotossíntese, que são as algas azuis, elas têm uma pobreza enorme de organelas lá dentro, exatamente porque ela é um ser procarionte, ela é da categoria das bactérias. Então não tem cloroplasto. Mas, à medida que a evolução dos seres que fazem fotossíntese foi acontecendo, surgiram bactérias que foram literalmente engolidas por outras. Essas bactérias acabaram virando organelas dentro das outras. E é o caso do cloroplasto. Essa é a teoria que a gente chama de teoria endossimbiótica de Lynn Margulis. A Lynn Margulis é aquela mulher que foi esposa do Carl Sagan, lá daquela série Cosmos, e ela é uma bióloga de alto renome, né? Ela foi responsável, por exemplo, pela nossa ideia de classificação não mais em 5 reinos, mas em 3 domínios, né? Por conta da análise de DNA. E a única alternativa que traz uma característica que tem alga verde, mas não tem alga azul, é exatamente o fato de que as organelas nas algas verdes vão existir, e no caso o cloroplasto é uma organela que apareceu lá por endossimbiose, né? Tanto que cloroplasto tem seus próprios ribossomos, tem seu próprio DNA, ele tem suas próprias estruturas, como se ele fosse um ser independente que passou a viver dentro das mitocôndrias, tá? Dentro das algas. Aliás, eu falei mitocôndria porque mitocôndria também sofreu endossimbiose, né? Só que a endossimbiose da mitocôndria é anterior, porque tanto seres vegetais quanto animais têm mitocôndrias, né? Então, enquanto que o cloroplasto não, só tem vegetais. Bom, vamos lá. Aqui, né, nós temos aqui um retorno de um tema que apareceu na primeira fase. Na primeira fase da OBB deste ano, de 2023, caíram questões sobre o fungo que aparece na série Last of Us, que está num hype enorme, né? Todo mundo só fala disso. Ai, desculpa, espirro. E esse fungo na história, ele é um fungo parasita, né? Ele entra no cérebro dos seres humanos e tal. Esse fungo, né, que é o Cordyceps ou Cordyceps, né? Eu não sei a pronúncia direito. Ele existe, real. Só que ele não é parasita de humanos, né? Ele é parasita de insetos e tal. Se você jogar aí na internet, você vai achar um monte de coisa sobre ele. E aqui está a seguinte pergunta, tá lá, ó. A série baseada no jogo Last of Us e tal, né, com um jogo anônimo, fala sobre um universo no qual os zumbis são infectados por fungos que se tornam... humanos são infectados por fungos que se tornam zumbis, tá? O fato de foi inspirado com o que ocorre realmente, a infecção de alguns insetos pelos fungos Cordyceps, que parasitam esses animais, controlando suas ações, direcionando-os para os locais mais altos. Este fato é benéfico para os fungos, pois por que o fungo, quando controla o cérebro dos insetos, leva eles para os lugares mais altos? A resposta é bem simples, porque todo fungo, o método de reprodução dele é basicamente pela produção de esporos, né? E aí, quanto mais alto ele tiver, mais fácil é para esses esporos se propagarem. Então, qual é a grande questão? A alternativa correta aqui é
facilitar a dispersão dos esporos na natureza. Quanto mais alto ele chegar, mais fácil ele espalha esses esporos vão mais longe, isso vai melhorar a chance de sobrevivência deste micro-organismo. Isso aqui é uma coisa interessante para se falar. Sempre os temas que caem na primeira fase, eles selecionam alguns tópicos para cair novamente na segunda. E esse foi o caso. Tinha na primeira fase acho que 3 ou 4 questões sobre fungos, trouxe eles aqui de volta novamente, tá? Bom, vamos lá agora para a questão número 28, uma questão sobre protozoários. E aqui nós temos a seguinte situação. O termo protozoário, né, é essa ideia, os primeiros, zoários, animais, né? Diferente dos metazoários, que seriam os membros do reino animal, como a gente conhece. Mas todo protozoário, que é pertencente ao reino protista, no caso, né, junto com a maioria das algas, inclusive, ele não faz fotossíntese, então ele tem mais dos animais do que das plantas. E eles, no caso, podem ser subdivididos em filos. No caso aqui ele colocou 5 deles, ó. Risópoda, foraminífera, apicomplexa, actinópoda e ciliófora. Bom, algum deles é bem fáceis a gente identificar. Os risópodas são os protozoários que a gente chamava antigamente de sarcodíneos. E os sarcodíneos são aqueles que se movem por pseudópodes, né? Que é o caso das amebas. As amebas são risópodes, tá? No caso dos apicomplexos, são aqueles que não têm uma estrutura locomotora, tá? Antigamente, eles eram chamados todos de esporozoários. E aí, os esporozoários, eles dependem de ser transportados por via líquida, como é o caso, por exemplo, dos plasmódios causadores da malária, né? A malária é um caso de um esporozoário, que ele vai ser transportado pelo sangue e tal. O Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, também é um esporozoário, tá? Ciliófora é os ciliados. Ciliados são aqueles que se movem utilizando cílios, né? Como é o caso, por exemplo, dos paramécios. Paramécios são uns bichinhos super do bem da natureza, que vivem na água, eles são super de boas, e o corpo deles é todo recoberto de cílios, e esses cílios, que são fiozinhos fininhos, curtinhos, eles se organizam para poder fazer com que o micróbio possa nadar existindo na água, tá? E aí, qual é a do exercício? Ele vai dar esses 5, e ele vai pedir para a gente associar com essas 5 frases que vão aparecer aqui, ó. E aí, é aquela história, eu não sei o que é foraminífera, eu não sei o que é um actinópoda. Bom, vamos pelo que a gente sabe. Então, por exemplo, aqui, a primeira frase, ó, reúne protozoários parasitas como da doença da malária. Eu sei que esse aqui é o 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, ó, e olhar, o 3 que tem que ser com 1. Então, alternativa A, B ou C. A D tá fora, a E tá fora. Já eliminei. Tá. Aí tá aqui, ó. Apresentam estruturas celulares chamadas de micronúcleos e macronúcleos. Aí que tá. Pode ser a ameba. A ameba tem micro e macronúcleo. Mas vamos seguir adiante aqui, porque a gente às vezes acha outra aqui que seria mais relevante, tá? Bom, possui uma carapaça composta por uma tessa, eu achava que se chamava teca, ou uma concha de carbonato, quitina ou fragmentos silicosos ou calcários conectados entre si por uma abertura que dá nome ao grupo. Bom, buraco em latim quer dizer foramen, né? Então os foraminíferos seriam esses, tá? Então aqui o número 3 seria o 2. Então, 3 em romano, tá? Seria o 2. Então aqui, ó, 2, 3 romano. Matei. Porque, ó, eu nem vou terminar, ó. Porque, ó, o 2 aqui seria 2, o 2 seria o 2, o único que é 3 é esse. Então a alternativa correta é a letra C, tá? E realmente, matamos. É aquela história, eu adoro exercício de associação assim, porque exercício de associação assim é relativamente simples, né? Você não precisa saber todos os itens. Se você cruza um, cruza o outro ali, você consegue. O 5, ele entregava que era ameba, né? Então, se era ameba, era o risópoda. Então, não ia ser difícil da gente fazer essa associação. Mas, de qualquer forma, vamos adiante.
Bom, 29. 29, ele vai falar sobre síndrome respiratória aguda grave, rolê de garimpo, em situação de povos Yanomamis, relato de morte de 3 crianças pequenas no fim do ano passado. Fizeram o Ministério de Saúde, realizasse uma força-tarefa, tá. Destaque-se a expressiva insegurança alimentar e fome, né? A gente sabe que o início desse ano foi bem traumático para essas famílias Yanomamis que ficaram sem água por conta da contaminação dos rios, foi realmente um problema muito severo. E aí ele fala aqui no texto sobre insegurança alimentar, falou sobre fome, vai falar sobre essa síndrome respiratória aguda grave, né, que é SRAG, malária, desidratação, desnutrição e diarreia. Tá, vamos lá. Sobre as doenças citadas no texto e a situação descrita, assinale a alternativa correta. Bom, crateras deixadas no garimpo favorecem a proliferação do mosquito palha, que é o vetor da malária. Não, o mosquito palha é da leishmaniose, tá? Da malária é mosquito prego, é outro mosquito. Tá. B. O aumento dos casos da síndrome respiratória aguda grave no Brasil desde 2020 ocorreu com foco na população descrita no texto. Não, como a gente sabe, a gente chama de síndrome respiratória aguda grave os sintomas associados à Covid. E atingiu o Brasil inteiro, não foi só lá, né? Então, não. Letra C. Componentes tóxicos que são liberados no sangue pela reprodução dos plasmódios causam a febre terçã. Febre terçã é uma das modalidades dos sintomas que rola com a malária. A malária pode ter febre terçã e febre quartã. Esse nome terçã e quartã diz mais ou menos sobre o intervalo entre a febre, que pode levar 2 dias ou pode levar 3 dias. Se levar 2 dias é terçã, se levar 4 dias é quartã. Tá? E aí, no caso, os plasmódios invadem componentes do sangue e liberam substâncias tóxicas que levam à febre. E isso é um sintoma clássico da malária, é isso mesmo, tá? Bom, o consumo de água contaminada pelo garimpo pode levar apenas à magnificação trófica. Para quem não sabe, magnificação trófica é quando os seres vivos que vivem na natureza acabam engolindo componentes tóxicos e aí esses componentes tóxicos vão sendo passados para todos os membros da cadeia alimentar, né? Contaminar a água não causa só magnificação trófica, pode ter uma série de outros BOs, comprometimento do solo, peixes e tal. E o último ali, o principal motivo da diarreia no Brasil é a ameba. Não, né? Tem outros motivos causadores de diarreia. O principal é um protozoário também ali que entra, por exemplo, a giardia, que é muito importante, bactérias também são muito relevantes, né? Então não é necessariamente a ameba. Questão número 30. Aqui a gente já pula agora, olha só a passagem, né? Fomos da botânica para algas, das algas para os protozoários, falamos aqui de malária, que é doença causada por protozoário. Agora a gente vai para 30, que vai falar do reino animal. Mais especificamente dos plateumintos. Plateumintos, para quem não sabe, são vermes achatados dorso ventralmente. Eles estão logo no começo da escala zoológica, né? É aquela história, né? Quem são os mais primitivos? Quando a gente faz um cladograma, quem fica mais aqui embaixo vão ser os poríferos, depois vem os quinidários, depois vem os plateumintos. Os plateumintos vêm logo aqui embaixo para depois vir os nematódios, depois anelídeos, etc. Né? Os poríferos é a escala mais baixa, né? Seria ali as esponjas do mar. Quinidários, água-viva, anêmonas e etc. E os plateumintos, os principais representantes é a tênia, né? Que é a solitária, e também o verme causador da barriga d'água, que é o esquistossomo. O esquistossomo também, esquistossomo, que é o causador da barriga d'água ou esquistossomose, né? São todos vermes achatados dorso-ventralmente. E a pergunta é assim, ó, a respeito dos plateumintos, uma das suas vantagens evolutivas é muito marcante, está presente em todos os outros seres vivos, inclusive a gente. A pergunta é qual? A primeira coisa, a gente precisa tirar o que nós não temos, né? Até os humanos. Humanos têm simetria radial? Não, simetria radial só existe nos quinidários, nas águas-vivas e tal, e dos equinodermos.
Célula flama. Célula flama são células que existem na pele, e isso realmente tem nos plateumintos, e que faz a excreção da urina. A urina é essa que vai sair pela pele dele, né? Isso não é meu jeito de reproduzir, então, de excretar, então não. Reprodução sexuada, bom, todos os animais antes deles também tinham, então, tipo, poríferos e quinidários também eram capazes de fazer reprodução sexuada, né, usando espermatozoides e óvulos, então não. E aqui nós temos cavidade gastrovascular e terceiro folheto germinativo. Bom, cavidade gastrovascular seria uma cavidade interna que serviria aí como estômago e tal. Porífero e quinidário tem, e aqui eu estou procurando uma vantagem evolutiva, o que faz com que a alternativa correta seja necessariamente a letra B. Mas aqui é importante a gente falar da embriologia. Quando a gente fala em formação de embriões, a gente vai falar sempre de 3 folhetos embrionários. Seria a ectoderme, ecto, que vai do lado de fora, endoderme, e como o próprio nome sugere, é uma pele que vai por dentro. E nós temos a mesoderme, meso, que quer dizer no meio, que ou seja, entre entre a endo e a ectoderme. Cada uma vai ser responsável pelo aparecimento de uma parte no corpo dos seres vivos. No caso da ectoderme, ela vai ser responsável pela nossa pele e pelo nosso sistema nervoso. A endoderme vai criar as peles que revestem o interior do nosso aparelho digestório. E a mesoderme cria uma pancada de coisas. Ela cria, entre outras coisas, os órgãos internos. Sangue, osso, músculo, uma série de órgãos internos são todos derivados da mesoderme. Os poríferos e os quinidários não tinham esse terceiro folheto. Vai surgir a partir dos plateumintos em diante, todo mundo tem. Tanto que a gente diz que os animais, antes, eles são diblásticos, de 2 folhetos, né? Só tem o de dentro e o de fora, tem a ecto e a endoderme. A partir dos plateumintos, todo mundo tem 3. Então a galera é triblásticos, tá? E isso é a vantagem evolutiva que eles trouxeram para todo mundo. É isso. Questão número 31 e 32, elas vão falar de um texto, eles vão apresentar aí um texto sobre a história da vida na Terra e tal, o início. Ela vai falar sobre a evolução ali, ele dá uma suavizada sobre conceitos de evolução. E aí vem a questão número 31, que vai falar necessariamente dos ovos, do surgimento dos ovos e qual a vantagem de se botar ovos. Tá? Na natureza, o termo ovo se refere basicamente ao zigoto, que é a união do espermatozoide com o óvulo. Mas essa nossa ideia de ovo, como o ovo de uma galinha, né, que guarda um embrião lá dentro, que tem uma casca protetora, ela vai surgir pela primeira vez nos répteis. Répteis esse que vão ter essa preocupação de criar um ovo como um mecanismo de sobreviver ao ambiente de terra firme, que é mais seco e propício à vida novinha ali, o bebezinho morrer desidratado. Antes disso, como é o caso dos anfíbios e dos peixes, os ovos até eram botados, mas eram botados dentro da água, exatamente para evitar a desidratação. Répteis, anfíbios, répteis e aves, na sequência, já desenvolvem essa ideia de ovo com casca para evitar a dissecação. A pergunta é qual alternativa vai falar sobre isso? A alternativa é a letra E. Répteis apresentam desenvolvimento direto, isso significa que eles não passam por metamorfose, tá? E ele vai ter um ovo com uma grande quantidade de vitelo. Vitelo é aquela massa amarela da gema. Ela é uma proteína, tem uma função essencial para o desenvolvimento do embrião. E ele vai ter uma casca dura, porém porosa, para permitir as trocas gasosas, né, do embriãozinho que está lá dentro com o meio ambiente. Então, a alternativa correta, letra E. Ela é a única correta. Eu não vou debater muitas outras para o vídeo não ficar muito longo, tá, galera? Bom, ainda esse mesmo texto vai fazer referência à questão número 32, que de novo vai falar sobre uma característica dos seres vivos associados à terra firme, que é a questão da produção de urina. Tá? A urina, ao pé da letra, na biologia, ela é vista como um desperdício de água. Né? Por quê? Você precisa diluir os componentes tóxicos do seu corpo na água para jogar ela fora. Mas quando você produz essa urina, você joga fora o quê? Toda a água que você tinha. Então, alguns animais vão desenvolver algumas estratégias para economizar água. Dentre elas, alguns inclusive vão fazer uma urina pastosa. E essa urina pastosa vai ser rica em quais substâncias? Bom,
Existem basicamente 3 substâncias que devem ser excretadas, que são os 3 compostos nitrogenados: a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia é profundamente solúvel em água, então ela é a preferência para a excreção dos animais que vivem embaixo d'água. Então, peixe excreta amônia, água-viva excreta amônia, vermes excretam amônia, porque é fácil de soltar, libera na água e tudo mais. Ela é conhecida por ser muito tóxica. Na outra ponta, nós vamos ter o ácido úrico, que é um óleo, né? E esse óleo, ele não vai se diluir em água. Então, vai ser os animais que vão ter urina pastosa. Quem vão ser? Répteis vão eliminar urina na forma principal de ácido úrico. As aves também, porque são animais adaptados ao tema seco. E os insetos. Os insetos vão ter um órgão chamado túbulo de Malpighi, que vai fazer essa filtração e vai converter isso em ácido úrico. Todo mundo que não elimina amônia e nem elimina ácido úrico, elimina a ureia. E a ureia é essa substância que vai exigir água. Mamíferos, por exemplo, a gente vai eliminar como principal excreta a ureia. Tá? E aí nós temos aí algumas alternativas e ele está perguntando sobre quem elimina o quê. A alternativa C é a correta. As baratas são oricotélicas, ou seja, que elas eliminam o ácido úrico. É inseto, né? Excretam predominantemente o ácido úrico, sendo as excretas pouco tóxicas e muito insolúveis, permitindo então uma eliminação com baixa perda de água. Então ele vai eliminar basicamente uma pastinha. Próxima questão, estamos indo na reta final, porque esse vídeo vai até a questão 35, tá? E depois eu vou lançar da 36 em diante, que é a reta final até a 50. Questão número 33, a pergunta aqui: sobre as características das estruturas e dos tecidos e órgãos e sistemas dos artrópodes e seu desenvolvimento embrionário e a morfologia de seus corpos, é incorreto afirmar que... Bom, vai ser uma pergunta falando de artrópoda, do filo artrópoda, que é o filo mais multidiverso que existe na natureza, né? O reino animal, ele tem aí grupos, assim, diferentões, e os artrópodes estão nesse meio do caminho. E a pergunta é, o que eles vão ter aqui de diferente? Bom, artrópodes. Isso seria aqui, barata, moscas, aranhas, escorpiões, frutos do mar, como é o caso de caranguejos, siris, camarão, tá? Bom, artrópodes são animais triblásticos? São celomados? São portadores de celomas? Sim. É aquela história, quando você pega uma barata e você dá uma chinelada dela, né? Ela tem uma cavidade oca dentro dela, então ela consegue disfarçar, fingir de morta, tipo, ai, tô morrendo aqui, ó, levei uma chinelada. Aí você distrai, ela levanta e foge, porque, né, essa porrada não foi suficiente para romper o celoma, então os órgãos estão todos inteiros, né? E elas têm um tubo digestório completo, que isso significa ter boca e ânus, né? Tem todos os órgãos ali no meio do caminho. Letra B. Crustáceos são animais quelicerados e possuem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Essa é a frase errada. Realmente, crustáceo tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, né? Essa junção de cabeça com tórax existe, tem o abdômenzinho lá, mas quelicerados são os aracnídeos. Eles vão ter essa estrutura chamada de quelícera, que vai ser importante aí para injetar veneno, em alguns casos, enfim, ou tá parada, tá? Então é isso. E receba. O resto das outras alternativas são todas corretas. 34. Aqui vai falar do filme Avatar 2, muita sacanagem, vai soltar um spoilerzinho. Eu ainda não vi Avatar 2, tá? Mas é bom, fala um spoilerzinho bem de boinhas, tá? Ele vai falar sobre a questão de que o filme fala sobre preservação ambiental. E aí ele vai falar de baleias, ele vai citar aí baleias. E vai dar 4 frases e perguntar quais são as verdadeiras. Bom, vamos lá. Primeira frase. Por suas características reprodutivas, as baleias são consideradas K-estrategistas. Esse é um conceito que é interessante falar, porque os seres vivos vão ser divididos de acordo com a reprodução deles em seres K-estrategistas ou R-estrategistas. Esse comportamento tem a ver com quantos filhos eles têm e se eles cuidam desses filhos. Em geral, a regra é assim. A população que é K-estrategista tem poucos filhotes maiores, e a família tem mais cuidado com essa prole. Os R-estrategistas é a situação, um monte de filhozinhos pequenos e deixa que a natureza cuida. A baleia, no caso especificamente, é sim um indivíduo K-estrategista.
tá? Mas ela não serve de referência, porque como a gente vê, todas as frases são... A 1 tá certa, ela nem precisava estar ali, né? Bom, vamos lá. 2. Espécies mais comuns de seres vivos não correm riscos de extinção, diferente das espécies raras. E aí, o que vocês me dizem? Essa frase está certa ou ela está errada? Meio vago, né? Vamos ver as outras, porque às vezes as outras dão mais, né? Porque a ideia é assim, espécie comum, não vai entrar em extinção. A espécie rara, corre risco. É muito vago. Vamos para as outras, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui um trecho do texto que eu havia errado na correção e que agora eu vou fazer uma nova correção dele, tá? A frase 3 diz o seguinte, ó, as baleias são mamíferos metatérios da família dos cetáceos. Baleias são metatérios? Não são metatérios. Baleias são eutérios. Eutérios são animais que tem no seu desenvolvimento embrionário a formação da placenta, tá? Isso é um detalhe importante. A placenta é um órgão que vai ser muito relevante para a formação do embrião e tudo mais. Olha só a moto passando, desculpa, gente. É que eu tô gravando aqui com uma certa urgência. Agora, ela é cetáceo? Sim, ela vai ser cetáceo. Cetáceo é toda a categoria de animais da categoria que, enfim, é parecido com golfinho e tal. Já a frase 4 ali, ela se refere à baleia ter mais mioglobina no seu corpo. É importante dizer que mioglobina é o que dá a cor vermelha para sua carne, né? Ela é uma substância irmã da hemoglobina, que é responsável pela cor vermelha do sangue. E realmente, as baleias têm mais mioglobina no sangue do que o normal. Então ela vai ter mais mioglobina para segurar o oxigênio nele e não no sangue. E é isso, ficamos por aqui. Valeu, tchau. Última questão. Aqui já começa meio ambiente, aqui já começa ecologia. A última porção da prova ela é bem focada em meio ambiente e evolução. Então vamos aqui para essa porção final aqui, já na questão 35, uma questão falando sobre relações ecológicas. O que é uma relação ecológica? É uma relação entre seres vivos onde eles vão interagir. Só que essas interações são sempre de duas naturezas. Ou é entre seres da mesma espécie, e aí seria intraespecífica, ou é entre seres de espécies diferentes, que seria interespecífica, tá? Então, vamos começar pelo básico. Quem é inter e quem é intra? Primeira frase, os corais. Corais são todos seres da mesma espécie, então aqui é intraespecífica. Tá? Carrapatos em mamíferos. Bom, carrapato, mamífero, espécies diferentes, interespecífica. As cracas que se fixam nas baleias, interespecíficos. As cracas são moluscos. Moluscos? Não, desculpa, são crustáceos. Né? São aqueles bichinhos que parecem uma conchinha que cola ali. Eu pensei na conchinha, eu pensei nos moluscos, mas não. É crustáceo da família aí das lagostas e tal. E o 4, aranhas que matam e comem os seus parceiros. Isso aí é aranha comendo aranha. Então isso seria o quê? Aqui, vou pegar a canetinha. Intra. Tá. Essas relações, além de a gente classificá-las como intraespecífica e interespecífica, a gente precisa classificá-las como harmônicas e desarmônicas. A regra é a seguinte: se uma das partes envolvidas sai no prejuízo, é desarmônica. Se ninguém tem prejuízo, é harmônica. Por exemplo, aranha que come aranha. Bom, alguém sai no prejuízo, então é desarmônica. Cracas que se fixam nas baleias. Bom, a baleia, aquilo vai fazer mal para as baleias? Não vai, ela só serve de transporte, então aqui é harmônica. Carrapato que se fixa no mamífero. Bom, isso é desarmônica, né? O animalzinho pode até ficar doente e morrer. E os corais, bom, eles só vão interagir, trocar matéria e tal, então não tem ninguém saindo no prejuízo. E aqui, então, é harmônica. Qual é a alternativa possível? Bom, a letra A, interespecífica harmônica, é a 3. Então, é a 3. Ó, já tá aqui a alternativa correta, letra E. Não precisei nem fazer o restante, tá? A B, que é desarmônica lá,
é a 2 e assim sucessivamente a alternativa correta. Bom, é isso. Eu fico por aqui, essa é a parte 2. Foram mais 15 questões corrigidas. Agora faltam as 15 últimas. O vídeo vem logo na sequência. Se cuida, eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico. Por favor, continuem compartilhando, continuem comentando. Essa galera que está aqui no YouTube que me estimula a participar dessas Olimpíadas e participar gerando vídeo, gerando engajamento e fazendo com que mais gente queira trazer para casa uma medalha no peito para dizer eu passei. E é isso, galera. Eu fico por aqui. Um beijão para todo mundo. Se cuidem. Valeu e tchau. Tchau, galera. Fui.